capítulo 2, do verso 25 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quero nessa manhã falar sobre o tema cosmovisões conflitantes. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, os capítulos que antecedem a leitura desta manhã tratam do estabelecimento da ordem pelos atos criativos de Deus. Nós somos informados que, pelos critérios de forma e conteúdo, Deus realizou todas as coisas nos 6 dias da criação. Nós vimos também que o cenário aqui é paradisíaco. Nós estamos falando do Éden, de um Éden sem pecado, de um Éden sem corrupção, de um Éden sem iniquidade, sem transgressão. A ordem nas relações, a ordem na relação, por exemplo, do homem com o próprio Criador, a ordem na relação do homem com a própria terra, e a ordem também na relação do homem com sua mulher. Está tudo perfeito, está tudo correndo bem, não há nenhum entrave, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema. Mas quando Moisés escreve esta passagem, ele está no deserto, e ele tem sob os seus cuidados um povo que percebe nitidamente que a experiência dele como povo é completamente distinta das narrativas da criação. O povo percebe que não há ordem, que não há forma, que não há conteúdo, há caos. O próprio povo havia passado 400 anos servindo aos egípcios, sendo escravos de uma nação. A experiência do povo de Israel, seja pelo tempo passado no Egito, seja também pelo tempo no próprio deserto, implicava numa explicação do que é que tinha acontecido, do porquê de tanto sofrimento e de tanta angústia experimentados pelo povo. Era preciso que o povo soubesse das coisas que haviam acontecido, que haviam ocorrido e que também havia alterado o cenário inicial. A pergunta a ser respondida é:
o que aconteceu para que as coisas não continuassem sendo o que eram no Éden. O texto desta manhã, meus irmãos, acaba sendo fundamental para compreendermos como isso aconteceu. E para compreendermos como é que o pecado entrou no mundo. Esse texto é um texto que nos revela o que tem sido chamado de queda. A queda. A queda do primeiro casal, mas a queda de toda a estrutura da natureza, bem como a queda de toda a humanidade, ali representada pelo primeiro casal. E esse texto nos apresenta também, não apenas os resultados do ato humano da desobediência, mas os meios pelos quais o homem caiu. E talvez aqui esteja o ponto mais importante que eu desejo destacar nesta manhã. Ainda, meus irmãos, que o texto narre o ocorrido naquele triste e escuro dia, nós não podemos, por outro lado, esquecer que o drama da queda deu-se em torno da palavra de Deus e do modo como o primeiro casal lidou com isso. Nesse tipo de leitura, nós acabamos incorrendo em alguns equívocos. Por quê? Porque nós ocidentais, nós valorizamos muito as questões periféricas. Para a gente importante é que é o periférico. O centro, o que é mais importante, a gente não valoriza tanto. Isso faz parte da nossa curiosidade ocidental. Então esse tipo de leitura acaba levando-nos a incorrermos em erros, quando nós nos preocupamos com questões periféricas, tais como se a serpente falava, a serpente andava. Meus irmãos, isso é periférico. Isso não é o elemento mais importante. Isso tem a ver muito mais com a minha e a sua curiosidade do que necessariamente com aquilo que Deus queria comunicar. E a gente precisa lembrar que nós estamos diante de um texto que foi escrito, que foi composto há mais de 3.000 anos atrás. E eu posso garantir para vocês que eles não estavam preocupados se a serpente falou mesmo, ou se a serpente andava antes de rastejar. Isso é periférico, isso não é importante. Isso aguça a nossa curiosidade, a nossa mente, mas não é a razão pela qual nós devemos olhar para esse texto, que está falando de coisas muito mais importantes e que tem a ver, obviamente, com a mentalidade daquela própria época, a época de Moisés e a época do povo de Deus no Antigo Testamento. Tenho uma sugestão. Muito provavelmente, o episódio que o povo de Israel viveu ali no deserto, no caso do ataque das serpentes que tirou a vida de muita gente, e que foi necessário a Moisés estender ali uma serpente de bronze para que todo aquele que mordido por uma serpente, olhando para ela, pudesse ser curado, é que talvez seja o contexto para que Moisés compusesse essa passagem. Eu, quando olho para os 40 anos no deserto e olho para aquele episódio especificamente que é lavrado no livro de Números, eu começo a imaginar que talvez naquela cena, naquele episódio, então alguma coisa precisou ficar clara para o povo. E Deus revelou então a realidade da queda, à luz de toda aquela experiência que o próprio povo estava tendo no deserto, onde a serpente de fato estava trazendo inúmeros problemas para a própria nação de Israel. Mas a pergunta que de fato vale a pena e que é importante é: quais os elementos que deram consistência à queda? De que maneira esse conflito de cosmovisões ocorreu? Porque de fato nós temos aqui um conflito. De fato nós temos aqui propostas distintas. E isso me faz lembrar
algo que lhes disse algumas semanas atrás, quando nós iniciamos essa série, e eu precisei dizer a vocês que, na verdade, quando se trata de cosmovisão, só existem duas. Aquelas em que Deus está presente e aquelas em que Deus está ausente. São apenas duas. Ou Deus está presente ou Deus está ausente. Olhe para esta passagem e veja se não é exatamente isso que nós estamos encontrando. Numa cosmovisão, Deus está presente. Na outra cosmovisão, Deus está ausente. E, portanto, toda e qualquer cosmovisão com a qual a gente tenha que lidar no mundo hoje, ou ela será enquadrada numa cosmovisão em que leva Deus em consideração, ou ela será enquadrada numa cosmovisão em que não leva Deus em consideração. E há caminhos aqui. Há 3 elementos que eu quero destacar que consistiram na própria queda. O primeiro deles, a dúvida sugerida. O segundo, a admissão de insuficiência. E o terceiro, a negação da própria palavra de Deus. Quero que você acompanhe, a começar pelo versículo 1. Versículo 1, ele nos diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Esta passagem, meus irmãos, nos apresenta que um dos caminhos que consistiram na queda passou pela dúvida sugerida em relação à palavra de Deus. A serpente estabelece estrategicamente um elemento não de argumentação, mas de persuasão à mulher. E vamos fazer aqui a distinção entre um e outro. Persuasão e argumentação são coisas distintas. Explico. A argumentação, ela tem como motivo ou tem como propósito a mudança de comportamento, a mudança da maneira de pensar por meio de questões lógicas, por meio, portanto, de argumentos que sejam plausíveis. Então, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, é necessário que você tome, por um lado, o caminho da argumentação, cujo propósito é fazer com que alguém passe a pensar ou alguém passe a viver a partir de uma ideia plausível. Portanto, é algo que ocorre no mundo das ideias. Quando nós caminhamos para a persuasão até utiliza elementos do conhecimento, até elementos das ideias, mas o foco não é convencer a partir de argumentos, derrubando conceitos, derrubando ideias, mas persuadindo no sentido das sensações, das emoções. Portanto, o argumento mexe com as ideias, a persuasão mexe com o coração. E o que na verdade a serpente está fazendo aqui não é argumentar, mas é persuadir a mulher. Ela está sugerindo uma dúvida em relação à palavra de Deus. E, meus irmãos, é impressionante que a própria serpente, ela é descrita como astuta. Há uma astúcia na serpente. Ela é descrita como um ser que age com astúcia. E, meus irmãos, as coisas não mudaram. Eu não sou, e minha família sabe disso, eu não sou amante de serpentes. Eu não gosto de serpentes. E eu não tenho problema em dizer isso. Ela não sofrerá comigo, porque eu não lhe farei mal. Porque se ela se me apresentar, eu corro. Eu não fico. Então eu não sou o tipo de homem que fará mal para uma serpente. Eu não gosto de serpente.
ela me faz mal, ela me afeta. E eu admiro quem consegue pegá-la nas mãos, enrolar no pescoço. Eu admiro, mas isso não é para mim. Porque, a meu ver, a serpente ela é astuta. E até hoje, eu e minha família assistimos, eu e Deise, basicamente assistimos um programa que é impressionante como aparece serpente. É impressionante. E é muito interessante a astúcia dela até hoje. Quando ela se prepara, quando ela se arma para dar o bote em alguém. Astúcia. E por que o texto está falando então da astúcia da serpente? Porque ele também quer ressaltar um outro aspecto. Porque a astúcia significa a capacidade de manusear e manipular pelas ferramentas adequadas com o propósito de enganar. Enganar. A serpente, ela é enganadora. E veja, eu não estou apenas olhando para a serpente do Éden, eu estou olhando para a serpente como um animal. Ela é enganadora. Isso faz parte da astúcia dela. E me parece que ela era o animal mais apropriado para fazer o que tinha que ser feito. E é interessante, meus irmãos, o fato de que Adão deveria se impor àquela serpente. Porque, afinal de contas, de acordo com o texto de 1:26, Deus concedeu a Adão o domínio sobre todos os animais. E isso incluía a serpente. Mas é interessante que a própria astúcia da serpente agora é capaz de enganar o casal. Jesus sabia disso, quando ele diz, inclusive, sobre a prudência da serpente. A palavra que é utilizada no Novo Testamento para prudência da serpente é a palavra equivalente à usada aqui em Gênesis 3. Claro, o Novo Testamento é em grego, o Velho Testamento é em hebraico, mas equivalência vocabular é a mesma. Só que no Novo Testamento foi traduzido por prudência, mas aqui também poderia ter sido traduzido por prudência, mas é o tipo de prudência para alcançar o objetivo maior, que é o objetivo do engano. Jesus sabia disso, e Jesus fez referência a isso. E essa serpente, com toda a sua astúcia, se sobrepõe ao homem. E astuciosamente, a serpente planta a dúvida para o início da conversa. E essa dúvida dizia respeito ao que Deus havia ou não havia dito. Percebam a sagacidade. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Eu pergunto a vocês, a serpente não sabia? É claro que ela sabia, porque ela é naquele momento ali a própria encarnação do diabo. E por que eu digo isso? Porque o livro do Apocalipse assim o diz. Apocalipse chama o diabo de a antiga serpente, uma referência clara à criação. Uma referência clara à queda. E ela sugere a dúvida. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É óbvio que o diabo sabia o que Deus havia dito. E não havia sido isso que Deus havia dito. Eles poderiam comer de muitos frutos, mas havia ali apenas um, que eles não deveriam comer. A dúvida, meus irmãos, foi plantada. Porque, meus irmãos, se você, se eu quisermos enredar pessoas de um modo astuto, como a serpente, basta implantar a dúvida. Gere a dúvida. E na dúvida, dependendo das portas que se abrirão, se poderá alcançar alguns objetivos. E a dúvida diz respeito a quê? A veracidade
do que Deus havia dito. Portanto, nós estamos lidando com a palavra de Deus. Então, observe que a queda tem a ver com a palavra de Deus. O segundo aspecto que eu preciso ressaltar, ele se encontra nos versos 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Se a serpente plantou a dúvida, a mulher admitiu a insuficiência da palavra de Deus. Esse texto, meus irmãos, ele é um excelente exemplo de que, diante de uma ordem expressa de Deus, não vale a pena dialogar. Meus irmãos, se Deus estabeleceu para nós uma ordem expressa, não vale a pena dialogar. Havia uma ordem expressa ao primeiro casal, mas Eva decidiu dialogar. E dialogar foi um erro enorme. Eu não estou dizendo que todo tipo de diálogo em si é ruim. Eu estou dizendo que o diálogo ruim é aquele que põe em xeque a partir da dúvida o que Deus diz. Porque foi o que aconteceu. E esse desejo da mulher em dialogar abriu uma enorme porta para o surgimento de percepções que conflitam com a palavra de Deus. A mulher admitiu a insuficiência da palavra de Deus. E aí você diz assim: mas de onde você tirou isso? Quando a gente analisa, meus irmãos, a resposta da mulher e comparamos ao capítulo 2, versos 16 e 17, nós precisamos admitir que ela tornou, pelo menos no seu coração, a palavra de Deus insuficiente por refutar ou para refutar as sugestões da serpente, porque ela acrescenta algo à palavra de Deus. Se você pegar os versos 16 e 17 do capítulo 2, você não encontrará lá Deus dizendo expressamente que ela não poderia tocar no fruto. Deus não disse isso. Mas no ato de dar a sua resposta, ela diz: nem toquem nele. A mulher acrescentou algo à palavra de Deus, e ao acrescentar algo à palavra de Deus, ela admite que esta palavra é insuficiente, e que, portanto, ela precisa, de algum modo, utilizando as atribuições cognitivas que ela tinha, a sabedoria que ela tinha, o discernimento que ela tinha, de fazer alguma coisa para salvaguardar o que Deus havia dito, quando, na verdade, meus irmãos, Deus não precisa de advogados, e Deus não precisa que nós ajustemos aquilo que Ele disse ao nosso próprio interesse ou ao interesse de quem quer que seja. Ela admite a insuficiência da palavra ao acrescentar. Então notem, não é um problema só de suprimir, mas também de adicionar. Esta é a razão porque em várias ocasiões nas Escrituras há uma preocupação de tirar ou acrescentar algo à palavra de Deus. Você já leu isso? Você já leu o que o Apocalipse diz sobre aquele que tira ou que acrescenta algo à palavra de Deus? Pois é, por uma razão óbvia. Porque quem tira, quem subtrai ou quem adiciona, partem do pressuposto da insuficiência da palavra de Deus. A sua defesa, meus irmãos, daquilo que Deus havia dito, como talvez uma tentativa de não se deixar impressionar pela dúvida plantada, levou a mulher a corromper o que de fato Deus havia dito. E aí, meus irmãos, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está em andamento? Aquela trama da serpente está dando certo. Porque veja, ela planta a dúvida.
a mulher acrescenta algo à palavra de Deus. Está tudo certo, está tudo bem, está no caminho planejado pela serpente. E aí, meus irmãos, quando nós temos a dúvida plantada, e uma vez que a dúvida está plantada, nós não acreditamos que a Escritura, que a palavra de Deus seja suficiente, e por isso a gente suprime ou acrescenta algo, bom, a porta agora está escancarada para quê? Para se negar a palavra de Deus. Observe os versos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, olha bem, olha a sutileza da serpente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus sabe. Dúvida plantada, insuficiência admitida. Meus irmãos, estava aberta a porta para que a palavra de Deus fosse negada. E por que eu digo negada? Porque o capítulo 12, verso 17, Deus diz: certamente morrerão. E agora a serpente diz à mulher: certamente não morrerão. Está negada, portanto, a palavra de Deus. E tudo começou com uma dúvida plantada, o desejo pelo diálogo e a insuficiência ou a admissão da insuficiência da palavra de Deus. E, meus irmãos, a coisa é pior. Isso em si já é muito ruim. Negar a palavra de Deus é óbvio. Mas não é apenas uma questão de se negar a palavra de Deus, mas de apresentar de um modo estratégico e categórico Deus como um vilão. Além de uma negação categórica, a serpente ardilosamente apresentou o Criador como um vilão interesseiro, disposto a tudo para preservar o seu autoritarismo. Conforme nós lemos nas palavras, Deus sabe, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí eu fico imaginando a cena de Eva ouvindo, o que a serpente está dizendo, e ela olha para Adão, e Adão olha para ela, e isso aqui é importante dizer, porque Eva não está sozinha aqui. Boa parte dos principais manuscritos bíblicos apontam o fato de que Adão estava do lado dela, e talvez nós tenhamos ali a primeira evidência de homem frouxo. A primeira evidência de homem frouxo. E eu não estou dizendo aqui que a mulher não poderia tomar a iniciativa, até porque, conforme a pregação última feita, homem e mulher estavam em pé de igualdade, e não haveria problema algum, mas a gente não pode esquecer que o homem foi criado primeiro e que Deus havia dado ordens a ele, e que ele poderia, portanto, se impor, e ele não se impõe, e ele toma o caminho da frouxidão. As versões mais antigas colocam lá que o homem estava lá, ele acompanhou de perto, mas foi frouxo. Mas a gente precisa admitir também que Adão foi igualzinho a gente, marido. A gente se impõe com todo mundo, mas com a mulher o negócio é diferente. Adão estava lá. Adão estava lá. E, meus irmãos, o que a gente tem em seguida é uma série de percepções humanas sobre as vantagens de se tornar Deus. Olha a proposta. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Eva sucumbe diante do tentador, mas não apenas ela. Adão também sucumbe diante do tentador. Só que se, de acordo com o que Paulo diz em Timóteo, a serpente foi o meio para a queda de Eva, Eva foi o meio para a queda de Adão. Isso quem diz é o apóstolo Paulo. Porque foi ela que deu o fruto para Adão comer. Diante disso, meus irmãos, o que parece ficar evidente e que eu desejo clarear aqui nesta manhã, é que de fato houve um conflito de cosmovisões no drama da queda.
E que o caminho para a queda da humanidade consistiu em um ataque à autoridade de Deus e de sua palavra. Um ataque à autoridade de Deus e de sua palavra. Essa é a antiga estratégia da serpente, essa é a antiga estratégia do diabo. Lembrem-se, de que maneira Jesus foi tentado? Quais foram os elementos utilizados pelo diabo no deserto para tentar Jesus? Porventura, não foi exatamente a palavra de Deus? Não é verdade que o próprio diabo citou o texto bíblico para Jesus? Então, meus irmãos, tudo gira em torno da palavra de Deus. A queda, portanto, tem a ver com um ataque à autoridade de Deus e à sua palavra. E esse tem sido o método desde então. Vemos isso nos dias de Jesus, na tentação de Jesus, mas vemos isso também na nossa própria experiência. O próprio João, escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 2, verso 16, ele vai dizer que existe a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Jesus foi tentado em 3 momentos distintos. E se você olhar, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Vá para Gênesis 3. O que está ali? Concupiscência dos olhos. O texto é claro em dizer, e aí eu quero ler para você, não é? O texto diz assim, olha, no verso 6, a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para se obter o discernimento. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esse é o caminho que o diabo utiliza até hoje para derrubar pessoas. Ele não é criativo, ele é obtuso, ele não cria absolutamente nada, ele insiste na mesma metodologia o tempo inteiro, desde a queda, desde a criação. Ele não muda, porque ele não tem capacidade criativa. Mas se nós entendermos que pela palavra de Deus estas coisas podem ser refutadas, ele será continuamente derrotado na nossa vida, na nossa própria experiência. Ele não é capaz. O diabo não é capaz. Ele não tem capacidade criativa. Ele é obtuso. Ele repete. Fez com Eva desse jeito, fez com Jesus desse jeito e faz com a gente desse jeito. É sempre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Aliás, um detalhe importante, o próprio texto bíblico no capítulo 2 diz que era agradável aos olhos, era árvore agradável também ao paladar. Não há problema em agradar aos olhos e ao paladar, não há problema. Onde é que está o problema? Quando nós olhamos para essa passagem do capítulo 3, verso 6 e comparamos com o que Deus havia dito lá no capítulo 2, a diferença está em árvores desejável para delas se obter discernimento. Com que interesse? Serem conhecedores do bem e do mal. E mais, tornarem-se Deus. Esse foi o aspecto ressaltado ali. Esse foi o ponto ressaltado ali. E disso, meus irmãos, derivam alguns aspectos. O primeiro, por causa da atitude de Adão, por causa da atitude de Eva, o pecado corrompeu o homem na sua totalidade. E por isso, o desejo do divino ainda nos seduz. Esse é o primeiro ponto. Nós queremos ser deuses. Nós queremos ter controle sobre a situação. Nós queremos ter o domínio sobre todas as coisas. Nós queremos criar circunstâncias para que as coisas sejam da nossa maneira, para que sejam do nosso jeito. Nós não admitimos determinadas coisas. Então, se Deus coloca um percalço no nosso caminho, nós não admitimos sofrer por causa dos percalços. Se enfrentamos alguma luta e alguma dificuldade, nós não admitimos. Se Deus coloca limites sobre o que podemos e não podemos fazer, nós reclamamos. O tempo inteiro nós lamuriamos, nós murmuramos, nada está bem, nada está da maneira como deveria estar. Porque na nossa cabeça divina existe um parâmetro, existe um padrão, e esse padrão tem que ser respeitado. E aliás, é uma luta de interesses. Porque veja, se cada um de nós é um Deus, então cada um de nós vai buscar o seu próprio interesse.
E aí é muito natural que nas relações humanas a gente tenha tanto problema com outras pessoas. Tanto problema nas relações. Porque nos falta Cristo, nos falta humildade, nos falta a percepção de que nós não somos nada. Talvez por isso Paulo tenha dito que nós não devemos ter um autoconceito mais elevado do que convém acerca de nós mesmos. E que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. A verdade, meus irmãos, é que o pecado corrompeu o homem na sua totalidade. Isso é o que significa depravação total. Depravação total não significa que o homem é tão ruim quanto pode ser. Não. Depravação total significa que o homem, na sua totalidade, inclusive na sua capacidade cognitiva, ele é escravo do pecado. E por que eu digo isso? Porque há grupos, dentro do contexto da igreja, não digo de nossa igreja, mas dentro do contexto da igreja de Cristo, que acredita, por exemplo, que a capacidade de raciocínio, de reflexão, de pensamento, não foram afetados pelo pecado. E por isso o homem tem autonomia para fazer escolhas. Esquecem-se que o pecado afetou o homem na sua totalidade. Então, depravação total significa não que o homem é tão ruim quanto pode ser. E, aliás, ele só não é porque Deus coloca ali uma graça comum impeditiva. Mas é o fato de que todas as esferas da vida humana, todos os elementos que envolvem as capacidades humanas foram afetadas. Nós somos pecadores. E nós, como pecadores, com essa sedução do divino, nesse estado de corrupção, buscamos alternativas para nos tornarmos autoaceitáveis. Nós queremos nos tornar aceitáveis. Nós fazemos tudo para nos tornar, ou nos tornarmos aceitáveis às pessoas. A gente vive uma era, um momento em que a gente quer ser aceito. Tem gente doente por curtidas nas redes sociais. A gente quer ser aceito. A gente quer ser admitido pelas pessoas. Mas não se engane. Esse percurso da autoaceitação, ele também encontrou espaço lá na criação, lá na queda, perdão. Por quê? Você viu a saída que eles buscaram tão logo eles se dedicaram a pensar no estado de nudez deles? Quando eles perderam aquela inocência inicial, em que as relações com Deus, com a terra, com o próximo estavam tudo ok. O que eles fazem? Eles pegam, vão ali numa árvore que está no jardim, uma figueira, e eles fazem o primeiro avental para cobrir a nudez. E com isso se tornarem aceitáveis. Inclusive aceitáveis diante de Deus. É o homem buscando a justiça própria. É o homem buscando a autojustiça. Estabelecendo os caminhos. Mas é até compreensível, porque se o homem é Deus, se o homem deseja ser Deus, então ele acha-se no direito de estabelecer o caminho em que Deus deve admiti-lo. E o que o casal faz? Vai costurar lá um avental de folhas de figueira. E aí nós sabemos o desfecho. Posso antecipar. Deus simplesmente ignora. Tira aquele avental e lhe dá um outro no lugar dele. Um animal é morto para o perdão daqueles pecados. Por isso eles foram cobertos com peles de animais. Mas o homem, no seu pecado, está sempre buscando a autojustificação e a autoaceitação. E, meus irmãos, exatamente aí está o ponto. E foi o que aconteceu com o primeiro casal. E é o que acontece conosco. Na busca por essa autoaceitação, nós acabamos conflitando com aquilo que é determinado por Deus em sua palavra. Então, aquilo que eu não admito, eu rechaço. Aquilo que eu não admito, eu coloco de lado. Para eu ser aceito. Há alguns anos atrás, uma determinada editora aqui no Brasil lançou uma Bíblia.
Chama-se Bíblia Inclusiva. Essa Bíblia foi lançada, se não me equivoco, em 2016 ou 2017. O que significa isso? Todas as passagens bíblicas que falam da relação entre um homem e uma mulher foram apagadas. Apagadas. Porque isso não está de acordo com as ideologias inclusivas. Não estou fazendo propaganda. Não gaste seu dinheiro com idiotice. Quando eu não admito o que Deus diz, eu busco alternativas. E é exatamente assim que o diabo trabalha. Ele planta dúvida. Nós desejamos dialogar. Admitimos a insuficiência da palavra de Deus, até que, sem percebermos, negamos o que Deus disse. O que esse texto pode nos ajudar, irmãos? Primeiro, a maior necessidade da igreja e do mundo, mesmo que o mundo não admita isso, mas nós podemos admitir que o mundo necessita, é serem nutridos pela palavra de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é ser nutrida pela palavra de Deus. E ainda que o mundo não reconheça, a maior carência do mundo hoje é pela palavra de Deus. A igreja e o mundo precisam da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, não dá para admitir, em se tratando da igreja, que todos sejamos bem nutridos. E esse todos aqui abarca toda a igreja de Jesus. Toda a igreja de Jesus. E é impressionante, meus irmãos, porque, sendo a maior necessidade da igreja, parece que é o que menos a igreja deseja. Parece que é o que menos a igreja quer. Você já percebeu como funciona as liturgias de muitas comunidades? De tempo mínimo para a palavra. Tempo mínimo para a palavra. As pessoas não estão sendo nutridas, meus irmãos. E talvez por isso a igreja sofra tanto. E é muito interessante que, talvez em termos de recursos, de meios, não há qualquer outra geração anterior à nossa que tenha tido tantos recursos e meios para poder estudar a palavra de Deus. Mas, quando nós olhamos os recursos que nós temos, é como aquilo que Tiago diz, né? Da mesma boca vem bênção, mas também vem maldição. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Sem nós nos darmos contas, nós acabamos nos vinculando muito mais aquilo que é maldito do que necessariamente aquilo que é bom, aquilo que é saudável. Eu sei que muitos de vocês estão expostos aí diariamente a muitos pregadores. O mundo oferece isso aí. E conversando uma vez com um pastor, ele disse assim: como é que você faz? Eu falei: eu não tenho o que fazer. Eu vou pregar no domingo, mas quem vai guardar é Deus. A ovelha é dele. Eu sou o cão pastor, né? Eu digo que nós pastores não somos pastores, nós somos aquele cão, sabe? Você tem um pastor que cuida das ovelhas, mas um pastor tem sempre um cão do lado dele, né? Que ele corre para rebanhar o rebanho, colocar lá dentro do local apropriado, ou para levar para um determinado... Pastor é igual cachorro. Pastor mesmo é Deus. É Cristo, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é que cuida de nós. No máximo, o meu papel é dizer: gente, vem para cá, vai para lá. Mas no final de todas as coisas, no fim de todas as contas aí, é Deus que vai preservar vocês, porque vocês estão expostos a porcarias diárias.
A internet está aí. Há muitos, inclusive, que são mais pastoreados por outros pastores do que pelos seus pastores. Mas sabe o que é interessante e é legal? Mas eu digo legal não ironicamente, tá? É que quando as coisas apertam, a solução vem do ensino que ele recebe dominicalmente na igreja. Não é desses pastores midiáticos. A maior necessidade nossa, irmãos, é da palavra de Deus. E o meu desejo sincero, meus irmãos, porque, veja, eu tenho plena consciência de ser um sujeito passageiro. Eu estou aqui hoje, não posso estar amanhã. Seja porque Deus me chama para outra experiência, para outro momento, para um outro local, para servi-lo ali, ou porque eventualmente Deus me toma para Ele. Mas a igreja seguirá. Que vocês sejam cautelosos, não se deixem impressionar. Sejam cautelosos no momento de escolher alguém que vai lhes pregar a palavra de Deus. Não se deixem impressionar, porque o que mais as pessoas fazem numa época como essa, vivido pela igreja, é impressionar, mas não se deixem impressionar. É preciso que haja fidelidade. E nesse aspecto, vocês são muito importantes no trabalho pastoral. Porque, meus irmãos, se deste púlpito lhes é ensinado alguma coisa que não condiz com o que a Escritura ensina, de acordo com a sua consciência em Cristo e no Evangelho, guiado pelo Espírito de Deus, não fique quieto. Não fique quieto. Faça o caminho que a Bíblia diz. Se você ouviu alguma coisa que não convém, chama o pregador. Chama o pregador. Aperte-o. Seja eu, seja Alexandre, seja Jonatas, seja Sérgio, seja Carlos. Aperte. Aperte. Porque nós não podemos brincar de pregar. O povo de Deus não merece isso. O que nutre, Paulo diz, é a mensagem da cruz. Ela é que nutre. Essa é a maior necessidade nossa. Outro ponto. Sempre que a palavra de Deus é substituída por qualquer outra coisa, a autoridade de Deus é usurpada. Se nós retiramos a palavra de Deus e colocamos no lugar dela qualquer outra coisa, nós estamos usurpando a autoridade de Deus. Porque, meus irmãos, sabe quem tem autoridade sobre a igreja? É Deus. É Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A liderança da igreja, seja ela de caráter administrativo ou mesmo pastoral, como é o caso de nossa igreja, que tem um conselho administrativo e que tem uma equipe pastoral, gozam de uma certa autoridade que é estabelecida pela vontade da igreja, é o desejo da igreja. Nós não estamos negando aqui o valor da autoridade presente, humana, num contexto social qualquer que seja. Se na família, que são 2, 3 ou 4, nós precisamos de um cabeça, não é verdade? E nem por isso ele é divino, e não é mesmo. Em sociedades maiores, como a igreja, como um ambiente de trabalho, em qualquer outros lugares, nós precisamos de líderes. Então é natural ter liderança. Mas essa liderança, ela não pode usurpar o lugar de Deus. Quem é o cabeça sobre a igreja é Cristo. E o papel da liderança é fazer com que Cristo governe a igreja, por meio de sua palavra. Nós não precisamos bater na mesa. Nós não precisamos gritar. Nós não precisamos reivindicar a autoridade. Aliás, se alguém precisa bater na mesa para reivindicar a autoridade, é porque ela já perdeu a autoridade há muito tempo. Porque quem tem autoridade não precisa bater na mesa e dizer, olha, quem manda aqui sou eu. Se você, e aí você é retórico, tá? Se você faz isso é porque você já perdeu a autoridade.
A autoridade se impõe pela pessoa e não pelos gritos ou tapas na mesa. Entende o que eu quero dizer? E nesse caso é Cristo quem governa a igreja. E essa autoridade não pode ser usurpada. Mas como é que Cristo reina? Cristo reina por meio da sua palavra. Como é que isso se dá? Pelo ensino dessa palavra no contexto da igreja, para que nós todos, nos enquadremos naquilo que Deus ensina. E não dialoguemos como a serpente, porque a gente sabe que dialogar com a serpente é ter a dúvida implantada e, consequentemente, uma porta se abre até o ponto de se negar a própria palavra de Deus. Então, quem governa a igreja é Jesus. E, finalmente, e aí, voltando agora para os pregadores. Nós temos aqui alguns pregadores. Isso vai para vocês. Para mim também. Sempre que um pregador suprime ou acrescenta algo à palavra de Deus, ele segue o caminho da mulher. E deve admitir que a palavra de Deus é insuficiente. Irmãos, Alexandre, Jonatas, Caio, Jeff está com a gente aqui, Sérgio, a gente não tem que vir aqui a este lugar para brincar. Nós precisamos abrir a Escritura e deixar Deus falar. É a mensagem da cruz que esse povo aqui precisa. É a mensagem da cruz que eu preciso. É a mensagem da cruz que vocês também precisam. Nós precisamos de temor e de tremor, porque colocar-se diante do povo de Deus para ensinar não é coisa simples. Nós estamos lidando com coisas que dizem respeito à eternidade dessa gente. Por isso que o próprio Jesus falou, e como eu gostaria de poder fugir disso. Como eu gostaria, mas eu não posso. Não queirais muitos de vós ser mestres. Não queiram. Não queiram. Mas tem pessoas que o próprio Senhor pega pelo laço. E aí, não obedecer se torna uma condição pior do que qualquer outra coisa. Nós não podemos retirar nada da palavra e não podemos acrescentar nada à palavra. É uma bênção isso que Deus nos deu. É uma bênção isso que Deus nos dá no contexto da igreja a nós. Mas nós precisamos levar adiante o que nós já temos feito, que é pregar com seriedade, com dedicação, preocupados com a edificação do outro. E eu sei que isso tem acontecido, porque Deus tem servido também das vidas de vocês, Alexandre, Jeff, Caio, Jonatas e também Sérgio, para edificar a igreja. Então que vocês se mantenham firmes e continuem fazendo isso para a glória do Senhor e edificação do seu povo. Meus irmãos, o ano de 1848 é chamado o ano da corrida pelo ouro nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Califórnia. Um homem chamado James Marshall, ele descobriu um grande pedaço de terra com muito ouro. E isso era um achado naquele período de ainda colonização americana. A estimativa, meus irmãos, é que por volta de 1850, cerca de 100 mil pessoas, e olha, nós estamos falando de aproximadamente 170 anos atrás. 100 mil pessoas para 170 anos atrás era muita gente, considerando, por exemplo, a população mundial na época. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram para a Califórnia, chegando à cidade de São Francisco e ainda precisando muitas vezes se deslocar cerca de 240 quilômetros para chegar num local chamado Sutter's Mill, para ali, como aventureiros destemidos, conseguirem ouro
riquezas e tudo mais. Mas algumas coisas começaram a acontecer enquanto eles estavam ali trabalhando. Eles começaram a descobrir que havia ali uma pedra, uma pepita, que muitas vezes era tomada como ouro, era vista como ouro, devido à semelhança, devido ao brilho. E muitos estavam juntando aquilo sem saber que essa tal pedra não tinha valor algum em relação ao ouro, propriamente dito. Eram chamadas piritas de ferro, conhecidas como ouro de tolo. Ouro de tolo. Ouro de tolo exatamente porque somente o tolo olhava para ela e valorizava como se fosse ouro, mas não era. Era uma pepita de ferro. O ouro mais macio, e é bem interessante a descrição histórica, que algumas pessoas quando achavam lá a pepita, elas mordiam, né? E aí era bem interessante, porque alguns tinham seus dentes quebrados, outros não. Quem mordia o ouro, por ser mais macio, o dente não quebrava. Mas quem mordia a pepita de ferro, quebrava o dente na hora. Além de perder o dente, ele também não tinha o ouro. Outros que podiam, pegava a pepita e raspava numa pedra específica. E se ela fosse de uma cor amarelada, era ouro. Mas se ficasse um verde musgo, um verde escuro, era pirita de ferro. E daí surgiu, inclusive, a expressão, nem tudo que reluz é ouro. Meus irmãos, quando eu pego essa história das piritas de ferro, do ouro, quando eu pego essa questão do ouro de tolo, nem tudo que reluz é ouro, deixa eu dizer uma coisa para você. No que diz respeito ao que as pessoas ensinam, nem tudo que reluz é ouro. Você pode estar consumindo pirita de ferro no lugar de ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Mas como você sabe disso? Mordendo ou raspando na pedra. O que significa isso metaforicamente? Leia, medite, estude a palavra do Senhor. Leia incansavelmente a palavra do Senhor. Gaste tempo com a palavra do Senhor. Ore em torno da palavra do Senhor. Medite, medite, medite na palavra do Senhor. Ao fazer isso, meus irmãos, nós estamos como que blindando-nos para não acharmos que algo que está reluzindo seja ouro, quando na verdade é apenas uma pirita de ferro que não tem valor algum. E pior, trazendo sobre nós o adjetivo de tolo, porque trocamos o ouro por pirita de ferro, que na verdade é ouro de tolo. Que Deus ele nos ajude, meus irmãos. Deus nos socorra em nossas necessidades, de modo que Ele seja exaltado, Ele seja glorificado, o nome dEle seja reconhecido nos 4 cantos da terra, para a glória de Jesus Cristo. Amém.